Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Elas e o Pai. Hoje eu tenho uma convidada super especial que veio de muito longe. Eu não vou enrolar, vocês sabem que eu não gosto disso, mas não esquecem de no final desse vídeo dar uma curtida, uma comentada e compartilhar para esse vídeo chegar muito mais longe. Em Wagner, seja muito bem-vinda, minha amiga missionária. Obrigada. Que veio de tão distante, Moçambique. É isso aí. É isso aí, hein? Mas eu que conheço você um pouquinho, mas a nossa galera não conhece, né? Nossa amiga missionária Wagner. Me conte aí, quem é você, amiga? Então, eu sou Wagner, sou casada com o Jean, né? Nós somos missionários em Moçambique há 10 anos. Nossa, Moçambique, África. Em especial, que cidade? Estamos na cidade da Beira. Ah, e esse nome Beira, é porque é na beira do mar? Isso mesmo, fica na beira do mar. A Beira é uma cidade portuária, é a segunda maior cidade do país, em Moçambique. E fica no centro do país. É a capital de Sofala. E é Sofala? Sofala. Sofala é o quê? É a província, o estado. Ah, que legal. E fala o quê? Português? Falam-se português e mais 2 dialetos, Indal e Xicena. Mas me conta, como foi essa ida para Moçambique, né? Foi esse chamado, assim, como foi? Conta, já vou antecipar aqui que eu já tô curiosa. É uma história bem longa. A gente adora, podcast pra Uma isso. história bem longa, né? Tudo começou quando eu conheci Jesus Cristo, há muito tempo atrás. Então, eu conheci Jesus e senti o desejo de servir a Jesus logo em seguida. Não assim da noite pro dia, é claro. Tu tinha quantos anos quando eu conhecia Jesus Cristo, eu tinha 9 para 10 anos. Foi exatamente pelo dia 11 de setembro de 1990. Mas você veio de uma família cristã, de uma família evangélica ou não? Não, eu não vim de uma família cristã na época, né? Até então, a minha mãe aceitou a Jesus naquele mesmo dia que eu, os meus irmãos e a minha irmã, e só ficou faltando meu pai. Todos aceitaram a Jesus no mesmo dia. Vocês foram para uma igreja? Como é que foi? Fomos para uma igreja, exatamente. Era uma conferência de missões, mais evangelística, e naquela noite a minha mãe aceitou assim, o Senhor Jesus como seu salvador. A minha mãe, os meus irmãos e eu também. Todo mundo? Isso. E foi uma decisão real? Foi uma decisão real. Para mim, foi real, né? Porque é muito individual de cada um. Uhum. Então, eu não posso contar a experiência dos outros. Uhum. Mas eu aceitei a Jesus naquele dia, mas eu não confessei, não fui à frente, não levantei a mão. Mas eu fiz a minha decisão. Eu fiquei com medo de ir até a frente e ter represálias depois, né? Eu fiquei com medo, porque o meu pai é católico. Então, eu com medo de expressar a minha fé e depois ter represálias, eu não levantei a mão, eu não fui na frente. Só no coraçãozinho de criança? Só no meu coração de criança. Porém, no outro dia que eu fui de novo ao culto, Jesus me incomodou demais, então eu disse, eu tenho que levantar. Ai, eu tenho que levantar legal. a minha mão, tenho que confessar que eu também sou de Jesus. Então, no outro dia eu fui à conferência missionária e eu disse, não, eu sou de Jesus, eu quero Jesus. Esse Jesus já está comigo, mas eu quero falar para todos que eu também sou de Jesus. Então, naquele dia eu levantei a minha mão, fui à frente e um missionário chamado Ananias, ainda lembro o nome dele, orou comigo e eu fiz a minha confissão de fé. E aí tu estava falando que a história com o missionário começou aí. Dali eu continuei indo para a igreja, continuei crescendo e um dia eu recebi uma revista, mas em 1994, uma revista missionária. E dentro daquela revista veio uma informação importante sobre Moçambique. Uma missionária lá em Moçambique, ela ainda vive hoje, viu? Chamada Noêmia. Ela é missionária na província de Sofala também. Nossa. Então, ali naquela revista tinha a história dela e o quanto que ela estava a fazer ali naquele povo. Então, naquele dia eu disse, nossa, essa mulher é fantástica. Eu quero ser como ela também, eu quero ser uma missionária. E eu também quero servir em Moçambique. Só que eu não disse qual província, né? Mas Deus me levou para a mesma província que ela. Que legal. Foi assim que começou o meu sua chamado, história a minha com história a com missões e com a África. Foi a partir de um folheto, de uma revista informativo missionário, que eu conheci um pouco de Moçambique, já estava no final da guerra, se eu não me engano, e aquela missionária estava
declarando ali o que estava acontecendo. É uma missionária brasileira? Ela é uma missionária brasileira. Que legal. Está em Moçambique já há muito tempo. Nossa. Acho que uns 40 e tantos anos por aí. E como foi essa fase assim, de juventude, infância? Porque essa sua decisão foi... Você era uma adolescente, né? Eu era uma criança, né, ainda. Eu cresci na igreja. Me envolvi com vários projetos de missões. Foi aqui em Manaus mesmo? Não, foi no interior do estado do Pará. No sudoeste do Pará, numa pequena cidade chamada Itaituba. Algumas pessoas já estiveram ali. É uma cidade pequenina. Então, eu comecei a me envolver com projetos missionários, ribeirinhos. Comecei a ter mais interesse por missões e a querer participar mais das coisas da igreja, de sair para evangelizar as pessoas na rua, de sair distribuindo folheto. Naquela época não tinha muita base bíblica, né? Mas eu queria fazer parte. Então, eu me esforçava para estar envolvida em tudo. Eu sempre estava envolvida em tudo. Então, missões sempre esteve na sua veia, no seu cotidiano. Sim, sempre esteve no meu cotidiano, graças a Deus. A minha mãe também era muito envolvida com as mulheres da igreja e aonde ela ia, eu ia junto, né? É como eu faço com a minha filha, né? Para onde eu vou, eu levo comigo. E aonde a minha mãe ia, me levava junto. Então, se tinha campanha de missões para evangelizar, eu ia junto. Se era para fazer lanche para vender, para arrecadar fundos para missões, eu estava junto. Então, eu fui aprendendo com as mulheres da nossa igreja, eu fui aprendendo a crescer no meio de missões. Para mim foi muito bom. E esse desenvolver, como foi, assim? Você casou e... Então, daí, quando eu fiz 18 anos, eu fui morar em Boa Vista. Totalmente diferente, né? A cidade, que Boa Vista para nós era uma cidade muito grande, porque eu saí do interior e eu tinha um plano. Quando eu estava em Itaituba, eu tinha um plano de ir para o seminário, de estudar para eu ser missionária. E eu orava a Deus por isso. Eu queria ser missionária. Então, quando meu pai disse assim, nós vamos mudar para Boa Vista, eu fiquei muito chateada. Porque eu anotava tudo que eu ia fazer. No meu caderninho eu anotava e eu orava por aquilo, porque eu queria chegar ao meu alvo. Quando meu pai falou que nós íamos para Boa Vista, eu fiquei tão chateada que eu peguei aquele caderno assim, eu rasguei todinho, meti fogo, fiquei com muita raiva, porque eu não queria ir para Boa Vista. E aí o Senhor falou no meu coração, obedece. Daí a minha mãe, meu pai foi primeiro com meus irmãos e depois eu fui morar em Boa Vista com a minha mãe, juntamente com a minha família. Lá eu fui servir numa igreja, conheci uma igreja, isso já em 97, né? 97 para 98, conheci uma igreja lá, estava a servir na igreja, uma igreja batista. Daí eu falei para o pastor um dia sobre o meu desejo, que eu tinha de ir para o seminário. E ele perguntou, por que você não vai? Aí eu falei para ele, porque eu já tinha perdido o interesse, porque os meus planos tinham sido frustrados. Ele disse, não, seus planos não são frustrados. Não estão frustrados. Quem sabe Deus não te trouxe para cá para que você possa realizar essa missão. Daí, ele fez uma carta de recomendação para ir para o seminário em Belém. Olha lá. Nossa, ia voltar de Boa Vista, voltar para Belém de novo. Exatamente. Aí ele fez a carta de recomendação para Belém. Daí eu entrei no site do seminário, peguei o telefone, liguei, falei com as pessoas de lá de Belém. E as pessoas disseram assim, você tem que ter, disse tudo que eu tinha que ter, né? Tanto de finanças, quanto de recomendação para lá, carta de recomendação, tudo. Eles me explicaram tudo e me mandaram um formulário por correio. Naquela época não tinha e-mail, né? Até tinha e-mail, mas era tão complicado para usar, eles me mandaram por correio, que eles queriam assinado e tudo mais pelo pastor. Então, eu preenchi todos os documentos, anexei todos os documentos e orei. Porque eu tinha uma outra barreira. Família. Daí eu cheguei para o meu pai e eu falei assim, pai, eu estou terminando o ensino médio e eu gostaria de estudar para missões. Eu gostaria de estudar ou missiologia, ou teologia, ou ensino religioso. Eu gostaria de servir a Deus. Daí o meu pai disse, isso lá é profissão, minha filha? Você vai procurar outra coisa para fazer, vai fazer um curso de contabilidade, de engenharia, vai ser outra coisa. Isso não é profissão. Aí eu calei-me. Esperei mais uma semana, enquanto isso tinha um casal de missionários da
Missão Novas Tribos, que me acompanhava lá em Boa Vista. Eram muito amigos da minha mãe e são meus amigos também até hoje. E aí eles disseram, calma, Wagner, nós vamos orar com você e Deus vai direcionar os seus caminhos. Não precisa ficar preocupada. Só que o meu pai não falava calminho assim, né? Ele falava muito duro. Então eu disse assim, o meu pai não vai deixar eu ir. Ele não quer que eu vá e eu não quero ir contrariando o meu pai. Eu quero ir debaixo da bênção. Aí ela disse, calma, Wagner, vai estar tudo certo. Daí eu fui na empresa que eu trabalhava, eu pedi demissão no mês de dezembro, porque as aulas iniciavam dia 7 de fevereiro. Então eu pedi demissão. Você já tinha quantos anos? Eu já tinha 19... Não, minto, tinha 20 já. Já tinha 20 completo, fiz em setembro. Daí eu arrumei a mala, arrumei os documentos, pedi demissão do emprego, recebi os direitos trabalhistas, guardei. E daí, aquele casal de missionário veio falar comigo. E aí? E o teu pai? O meu pai continua duro. Ela disse, vamos orar que ele vai amolecer o coração. A minha mãe era a favor, mas o meu pai não. Passou uma semana, eu conversei com o pastor me orientou. O casal de missionário me orientou. E eu criei coragem, sentei à mesa, falei com o papai. Pai, eu gostaria de ir para o seminário, pai. Eu sou muito insistente com as coisas que eu quero. Eu gostaria de ir para o seminário, pai. Aí ele olhou para mim e disse, vai, menina véia. Você não vai me deixar em paz mesmo? Você vai ficar me pedindo, me incomodando o tempo todo? Vai, pode ir, pode ir. Só que ele falou assim, ele disse, mas eu não vou te dar R$1. Foi assim mesmo. Eu não vou te dar R$1. Você não vai ver R$1 meu para isso aí. Quer fazer? Vai, mas não vou te dar R$1. Aí eu, tá bom. Já estava com a mala pronta. Peguei a mala, vim com outra amiga. Eu tenho uma outra amiga também que foi comigo estudar missões. E aí compramos a passagem, como ele deixou, né? Tô na bênção. Despedimos da igreja no final de semana, entramos no ônibus para Manaus, logo em seguida. E quando chegou aqui em Manaus, eu tenho um tio muito querido que foi me buscar na rodoviária, me hospedou na casa dele. E no outro dia, me levou para o barco para eu ir para Belém. Para Belém. De barco. De barco, exatamente. Muitos dias de viagem. Cruzando os rios aí. Só 2 jovens para chegar ao alvo, né? Que era o seminário para se preparar para missões. Naquela época nós não tínhamos NIB como essa barganha toda de seminário, de instrução, né? Tínhamos que ir para um seminário distante da família, por conta própria. E foi uma experiência difícil. Mas conseguiu concluir. Mas consegui. Cheguei lá no seminário. Os estudos ainda não tinham começado. Fiz o vestibular. Entrei e comecei a estudar. E não foi fácil. Quer saber o que aconteceu? Quando eu cheguei no seminário, vieram as primeiras provas para mim. Porque eu estudava de manhã e tinha que me manter, porque o meu pai não me mandou R$1. Isso mesmo, ele falou e ele cumpriu. Ele cumpriu. Ele cumpriu, ele nunca me mandou R$1. Ele mal ligava para mim. Então, eu coloquei nas mãos do Senhor. Eu precisava pagar o aluguel, eu precisava comer, eu precisava calçar, eu precisava vestir. E eu não tinha para onde correr. O seminário era pago? Sim, o seminário era pago. Ainda tem história do seminário. Eu cheguei aqui em Manaus, eu não tinha o valor para pagar o seminário. Mas aquele casal de missionários me indicaram para uma missão que tem aqui em Manaus, chamada Missão ID. Então eu fui até a Missão ID, conversei com o presidente e ele disse, Wagner, vá em paz, eu já sei qual é o seu caso, já conheci a minha história. A Missão ID vai se responsabilizar por você. Que maravilhoso. Por todas as despesas de estudo. Então, eu fui. Mas aí, ele responsabilizava pelos estudos, não pela comida. Então, eu precisava trabalhar. E o caderninho queimou, hein? O caderninho eu queimei. Queimou, porque estava tudo escrito no caderninho. Mas eu comecei a escrever novos caderninhos. Fabiana, hoje eu tenho 2 caixas de caderninhos escritos que eu não parei desde lá. Que maravilha. Eu continuo escrevendo meus caderninhos. Então, quando eu cheguei em Belém, eu ainda tinha aquele dinheiro, né? Da rescisão trabalhista, tudo guardadinho. Daí eu disse, e agora, Senhor? O Senhor provê todas as coisas, eu vou confiar no Senhor.
tinha um casal de missionários lá no seminário que disseram, nós vamos te apoiar, pelo menos os primeiros meses, né? Que nós também temos as nossas dificuldades. Aí você encontra um emprego e segue tua vida. Tá bom. Só que esse emprego não vinha, porque eu estudava de manhã. Para trabalhar como? Né? E eu trabalhava com contabilidade naquela época. Como é que eu vou trabalhar se todos os trabalhos que eu tenho experiência profissional é no horário comercial, das 8 às 12, das 2 às 6? Aí eu fiquei, e agora? Então, essa mesma pessoa, esse mesmo missionário disse assim, Wagner, é o seguinte, eu tenho uma banquinha de batata frita. Tá parada, porque eu assim mesmo, tá parada, porque eu não tenho muito tempo, eu tô terminando o curso de teologia, não tenho muito tempo para cuidar. Mas você pode assumir essa banquinha com a sua amiga, que também está precisando, vocês podem assumir a banquinha. A banquinha ficava em frente ao shopping, não é o nome do shopping? Castanheira, lá em Belém, na BR 316, eu acho que é o nome da BR. Então, eu disse, tá bom, eu topo. Eu não tenho vergonha. A minha mãe me ensinou a trabalhar com tudo. Eu tinha estudo, mas eu precisava trabalhar, né? Tava precisando, então fui trabalhar. Peguei, fui ao mercado cedo, comprei um saco de batata, descasquei, cortei, coloquei no sal, preparei tudo e fui para aula. Muito cedo isso eu fiz. Assisti minha aula, quando terminou a aula, almocei, disse, agora eu vou vender batata. Fui para a banca de batata, vendi toda a batata. Aí assim eu fiz, de segunda a sexta. Todos os dias, preparávamos a batata, eu e minha colega, preparávamos a batata, vendíamos a batata das 3 da tarde até as 19 horas, na frente do shopping. Preparávamos a batata e vendíamos a batata. Foi assim. Até que um dia, alguém me notou, trabalhando lá naquela banca de batata, né? Que é o meu marido hoje, né? Era meu amigo. Mas nós já nos conhecíamos antes, mas nós éramos bons amigos. Aí, ele disse que é a melhor batata que ele já comeu na vida dele. Mas, além dele, outras pessoas me notaram também, né? Conheci uma pessoa muito, muito legal também, que também estudava teologia no seminário e que era uma empresária. Aí ela mandou me chamar. E conversei com ela, uma amiga indicou. A Wagner está precisando também. E ela tem formação, ela sabe trabalhar com computador, ela sabe trabalhar com contabilidade. E me indicou para ela. E o reitor do seminário também me indicou. Porque, graças a Deus, eu sempre fiz minhas coisas direitinho. Nunca tive ficha suja, né? Daí, a senhora me chamou, fui para a entrevista, apresentei currículo. E ela disse, Wagner, você vai trabalhar das 16 até as 10 da noite. Nossa! Entendeu? No shopping ao lado da sua casa. Nossa, no subsolo, numa loja de informática. Você vai receber os clientes, o material, vai testar e vai prestar esse serviço de administrativo. Então, foi isso que eu fiz nos primeiros anos que eu fiquei no seminário, né? E conseguiu se manter lá. Sim, consegui me manter lá. Que maravilha, né? Deus, Ele nos vê. Ele supre. E por mais que nós pensássemos assim, ai, tá difícil, vou desistir. Não, eu não vou desistir. Eu vou continuar. A sua família tinha posses, alguma coisa? Tinha condições de lhe manter lá ou não? Não, o meu pai trabalhava lá em Boa Vista. A minha mãe também trabalhava. A minha mãe sempre me ajudou. Mas meu pai nunca se interessou em me ajudar. Porque ele não era a favor de eu estar ali. Mas ele teria condições se ele quisesse? Se ele quisesse, ele ajudava. Entendeu? Talvez, ele nunca foi rico. Mas nunca faltou o que comer. E se ele quisesse, ele ajudava. Os meus irmãos também, se quisessem, ajudavam. Até que eu tinha um irmão que me ajudava. Sempre ele me ajudava. Então, não fiquei totalmente abandonada, não. Graças a Deus, a minha mãe sempre me ajudou. Aquele casal de missionários também me ajudavam. Mas era muita coisa, estudar, trabalhos para fazer. Então, tinha que honrar os compromissos, pagar aluguel, comer, muita coisa. Daí... E Deus saiu suprindo. Deus saiu suprindo. Nossa. Em cada detalhe, em cada detalhe. Cada detalhe. E como foi essa união de batatas? Eu quero saber, todo mundo quer saber como foi esse encontro na banquinha de batata. Na verdade, nós já éramos amigos, né? Nós já éramos amigos. A irmã do Jean, ela estudava comigo no seminário. Ela estudava música. E eu estudava ensino religioso.
Então, ela andava com o irmão dela pra cima e pra baixo. Um gato, né? Um gato. Aí eu enxerguei aquele rapaz lindo e disse, nossa, Deus, pequei, a menina tem namorada. Não posso olhar para um rapaz comprometido, né? Aí passou fevereiro, março, abril. Isso foi em fevereiro que eu vi o Jean a primeira vez, logo que eu cheguei. Maio, e nós ficamos... Ah, não, a Luciana criou coragem e me apresentou. Ela nem queria apresentar o irmão dela, sabe? Medo do irmão dela se apaixonar por alguém do seminário. E ele não era do seminário. Mas ele tinha namorada mesmo ou tu achava que a irmã era namorada? Eu achava que a irmã era namorada. A irmã, que é irmã do filme do irmão. Puxa vida. É que ele sempre, o Jean sempre foi um homem muito carinhoso. E ele andava sempre de mão dada com as irmãs dele. Nossa. Abraçando as irmãs dele. Queimando o filme dele. E, isso mesmo. E acho que ou protegendo pra você. Né? É isso. Daí, a irmã dele... Eu cheguei, Luciana, quem é aquele rapaz tão bonito que anda contigo? Ela, é teu namorado tá aí. Aí eu falei pra ela um dia, teu namorado tá aí? Ela disse, não, é meu namorado não, Wagner. Ele é meu irmão. Eu disse, é teu irmão? E agora tu me falas isso? Tens que me apresentar o teu irmão. E aí ela escondeu o irmão dela, não queria apresentar não, ó. Passou lá umas 2 semanas, aí ele chegou, chamou Luciana, aí eu desci. Né, para abrir a porta. Existia uma espécie de salão nobre onde recebia todos os visitantes. Eu desci, abri a porta pro Jean e me apresentei. Olá, eu sou a Bárbara. Ela não quis, você se apresentou. É assim. Tá certo. Aí ele perguntou se ela estava lá. Eu disse que sim, fui chamá-la. Eu digo, você não me apresentou seu irmão? Eu me apresentei para ele. É assim. E dali nós ficamos grandes amigos. Isso foi lá pelo mês de abril. Aí passou abril, maio, junho. Aí quando foi pelo dia 28 de junho, eu tinha uma viagem missionária para eu ir para Macapá. Eu ia ficar 30 dias para lá. Mas éramos bons amigos, lanchávamos juntos, etc. Aí eu falei pro Jean, eu vou viajar para Macapá, vou ficar 30 dias para lá. Mais ou menos pelo dia 27 eu falei isso para ele. Eu vou viajar dia 30 para Macapá. E quando eu chegar, eu vou viajar para Salinas. Acho que era para Salinas que eu ia fazer uma EBF para lá. Aí ele ficou 28. Aí quando foi um dia antes, dia 29, aí ele veio, né, conversar comigo, que queria namorar comigo. Eu disse, a gente pode namorar, mas quando eu voltar, eu vou para Macapá. Aí eu tava rindo com ele esses dias, né? Tava conversando com outros amigos e estávamos rindo dessa situação. Aí ele disse, claro que eu tinha que conversar logo com ela, garantir meu lugar, né? Aí, porque eu ia pra Macapá, ia uma equipe de jovens juntos, né? Você foi esperto. E daí, quando eu voltei, nós começamos a namorar, né? Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, ele trabalhava de manhã, estudava à noite. Então, nós nos víamos, é muito engraçado, nós nos víamos uma vez a cada 15 minutos, no intervalo entre um trabalho e outro. Eu passava na loja dele, dava um tchauzinho, descia a escada, ia pro meu trabalho e ele ia pra escola dele. E quando ele vinha da faculdade, que a parada de ônibus era em frente ao seminário, aí não tínhamos celular naquela época para ligar, né? Então, eu ficava na sacada do seminário, do internato, esperando o Jean parar para pegar o ônibus e dar um tchauzinho para ele. Que legal. E assim nós ficamos por um ano. Foi um ano todinho. Nesse namoro assim de tchau. Porque quando chegava sábado, eu arrumava minha mochila, ia pro interior, trabalhar pro Senhor e voltava domingo à noite. Era assim, então não tivemos muito... O tempo que nós passávamos era para conversar coisas mesmo. Aí vocês casaram e vieram morar em Manaus? Casaram em Manaus? Não, como foi? Nós casamos aqui em Manaus. Casaram em Manaus. Aí terminou o seminário? Não terminei lá. Terminei aqui em Manaus. Porque eu fui enviada de Belém para uma viagem missionária chamada Transribeirinho no ano de 2002. E eu vim para Manaus. De Manaus eu fui para o Rio Branco. Do Rio Branco eu fui para Envira, um município pequenininho no interior do Amazonas. Fui naquele aviãozinho pequenininho da Asa do Socorro que cabe 5 pessoas. Foi uma aventura missionária, realmente.
Ai, foi muita emoção ali naquele lugar, aprendi muito, muito mesmo, do amor de Deus com aquelas pessoas. Mas quando eu estava com 15 dias que eu estava lá, eu liguei para minha casa, para falar com a minha mãe, né? Eu sempre falava com a minha mãe, saber como ela estava. Tem uma água aqui, tá? É tua, tá? Obrigada. Daí, eu soube que a minha mãe estava com câncer. Nossa. Ela não me contou para não me preocupar. Ela estava com câncer, já estava em estado terminal. Nossa. E aí, quando eu soube, eu liguei para a missão aqui e eu disse, eu quero voltar. Eu quero voltar porque minha mãe está morrendo, eu quero despedir, pelo menos, né? Ela está tratando, mas ela tem pouca chance. A sua mãe morava aqui ou em Boa Vista? Ela morava em Boa Vista, só que ela veio transferida para o Secom, aqui em Manaus. Para tratar em Manaus. Para tratar em Manaus. Né? Daí, eu vim para cuidar da minha mãe, acompanhei até o falecimento dela. Sepultei a minha mãe aqui em Manaus. E continuei aqui, fiquei morando com meus tios. E continuei namorando Jean, né? Porque... Aí continuou os estudos aqui. Continuei os estudos aqui, na época, na antiga Fabim, né? E aí, continuei os estudos aqui, mas o meu alvo não era só ter conhecimento acadêmico. Meu alvo era servir a Deus. Então, toda aquela bagagem que eu pegava de conhecimento era para servir a Deus. Eu não tinha interesse em outras coisas que não fosse servir a Deus. Senão eu tinha feito outra coisa, porque, graças a Deus, oportunidade de universidade não me faltou. Todos os vestibulares que eu fiz, em todos eu passei. Em todos. Então, eu queria continuar para servir a Deus. Daí, depois da morte da minha mãe, eu fui trabalhar aqui em Manaus, em algumas empresas, que não deu muito certo, por causa de corrupção. E eu não me abaixo para corrupção, não aceito corrupção. Então, fui trabalhar em um lugar aqui em Manaus, que o dono queria que eu fizesse coisas erradas. E eu precisava do trabalho, precisava muito, porque eu estava morando de favor na casa do meu tio. E aí eu disse para ele, isso eu não faço. Eu trabalhava com contabilidade há muito tempo, eu tinha experiência, eu sabia o que era errado. Eu disse, isso eu não faço. Então ele olhou para mim e disse, você não vai arrumar emprego em lugar nenhum nessa cidade. Ele falou assim mesmo para mim, ameaçando, né? Eu disse, tudo bem. Mas eu não fico mais aqui na sua empresa para fazer o que é errado. Eu não vou fazer. Então, eu saí da empresa e fui orar. Fui orar a Deus. Senhor, o Senhor sabe o que se passa comigo. O Senhor sabe da minha situação. O Senhor sabe que eu preciso comer, eu preciso calçar, vestir e estudar. Entreguei tudo na mão do Senhor. Uma semana depois, eu já tinha um outro emprego em um outro lugar. E eu ainda estava ganhando melhor que lá. E trabalhava menos que lá, que eu trabalhava, parecia uma escrava naquele lugar. Entrava dia, saía de lá às vezes 19 horas, eu trabalhava meus estudos. E Deus me colocou em um lugar, depois de uma semana, muito melhor. Deus honrou. Deus honrou. E eu não baixei minha cabeça para fazer o que era errado e o Senhor me honrou. Eu sei que você casou, aí teve sua filha, você passou um tempinho numa igreja local, que foi a Nova Igreja Batista, se preparando antes do seu envio, não foi? Isso. Antes de eu ir para Moçambique, eu fiquei um tempo aqui na NIB, né, Nova Igreja Batista. Na época, era a antiga Chapada, né? Foi lá que nós casamos e fizemos algumas formações, participávamos do CENIB, né? Que é o seminário, né? É o seminário, é verdade, seminário da Nova Igreja Batista, que é muito rico, por sinal, em ensino. Complementou bem mesmo meu ministério, não posso negar. E nós passamos a nos interessar um pouquinho mais por missões, mas guardamos. Né? Porque eu também tinha um porém. Eu queria ir para missões. Eu não queria ir solteira. E eu não queria ir com o meu marido de modo que ele fosse porque eu ia, entendeste? Então eu não falava para ele esse chamado que eu tinha no meu coração. Eu só orava. Sério? Nunca falou para ele? Eu ficava caladinha. Sério, Wagner? Eu levei tempo para falar pro Jean. Eu esperei Deus falar no coração dele. Que legal. Porque eu não queria que ele pensasse assim, ou que a família pensasse assim. Só foi por causa da Wagner, né? Então eu dizia, não, Senhor, tinha que ser um chamado dele. Sim, tinha que ser uma experiência dele com Deus. Não a minha experiência com Deus. A minha experiência
é uma coisa, dele é outra. Então o Senhor tem que direcionar. Que legal. E eu sempre acreditei que Deus, ele tinha o melhor para mim, o marido certo para mim, e que se fosse do Senhor, o meu marido ia aparecer e ia direcionar. Você não ia precisar mexer os pauzinhos. Que legal. O único pauzinho que eu mexi foi que eu desci a escada, abri a porta e falei: olá, eu sou a Wagner. Gostei. Foi o único pauzinho que eu mexi. A irmã dele demorou muito a te apresentar. Demorou muito a apresentar, né? E olha, eu morava no internato com 30 moças, cada uma mais bonita que outra. Eu tenho que agir, né? Vou lá me apresentar para conhecer o rapaz. Então, depois que o pastor Sérgio foi para missões em Moçambique no ano 2000. Eu cheguei no seminário no ano 2000, o pastor Sérgio mais a missionária Janete foram para Moçambique no ano 2000. Que são irmãos, que é a irmã do... A irmã do Jean, né? Então, eu fiquei com aquela ideia. Ele tinha esse chamado? Ele chegou a falar alguma coisa para você, não? O Jean, não. Porque a irmã tinha... Entendeu? Exatamente. A irmã foi para lá, para Moçambique. Ela foi para lá, viver para lá, trabalhar na ONG. E nós seguimos nossa vida normal aqui no Brasil. Aí foi quando eu fiz as viagens para cá, minha mãe perdeu a vida, etc. Tudo que aconteceu. Casamos. Aí eu engravidei da Sara. 3 anos depois de casada, veio a Sara. E aí o pastor Sérgio veio para cá, mas a Janete, né? E aí o pastor Sérgio disse assim... Voltaram para Manaus? Não, eles veio a família. Em Belém. E de Belém ele veio até Manaus. Aí quando ele chegou aqui, ele disse assim: vocês não querem ir para Moçambique? Ele fala bem forte, que nem o Jean. Vocês não querem ir para Moçambique? Servir conosco lá no ministério? Assim mesmo, né? E o meu coração já estava. Até então tu não tinha falado nada. Eu não tinha falado nada sobre Moçambique. Nem pra Janete, nem pro Sérgio. Eu não falei pra nenhum deles. Só Deus sabia. Comigo, Deus. E tem uma missionária que me acompanhou quando eu era criança, ainda vive, lá em Itaituba, que sabia que eu queria ir pra Moçambique. Mas eu não falei nada. Coisa fantástica. Vamos ver. Essa parte da história eu não sabia, olha. Vamos ver o coração do meu marido, né? Como é que vai ser. Então, quando o pastor Sérgio convidou, eu falei para ele: pastor, eu tenho uma filha, eu tô grávida. Eu não vou grávida para Moçambique. Aquele lugar não tem nem sistema de saúde adequado para eu ter um bebê. Não vou grávida para lá. Então, pensem aí com carinho, quem sabe. No outro ano ele veio de novo, olha. Ele veio de novo. Convidou de novo a gente para Moçambique. E eu disse: agora minha filha tá bebê. Ela ainda precisa tomar algumas vacinas. Moçambique talvez não tenha tudo isso. Eu pensava que Moçambique era muito menos desenvolvido do que realmente é hoje, né? Então eu pensava assim: não tem vacina de lá, vai ser difícil e a criança pode adoecer. E coloquei um monte de dificuldade. Mas eu sabia que o meu coração ardia, mas eu pensava na minha filha, na minha família, né? Como é que eu vou colocar uma criança em situação de risco? Daí, o pastor Sérgio veio de novo para Moçambique. 3º ano. Convidou novamente para nós irmos para Moçambique. Nessa época que ele veio, a Sara já estava maiorzinha e nós estávamos com uma padaria na Avenida das Torres. Eu lembro! Estávamos com uma padaria ali. E o negócio estava a crescer. Mas quando ele falou pro Jean: pai, você não quer vir para Moçambique? Aí foi quando Deus falou no coração do Jean. Talvez Deus falou antes. Eu ainda não perguntei isso pro Jean, olha. Mas eu só soube naquele dia, né? Que o Senhor estava chamando o Jean também. Mas eu ainda esperei ele dar o posicionamento final. Então, quando ele falou assim: amor, seria bom para nós irmos a Moçambique. Eu quero ir a Moçambique também. Ele disse: eu também quero. Eu também quero. Então foi quando nós começamos a colocar as coisas na presença de Deus, a nossa vida material daqui de Manaus, né, nas presenças de Deus, porque nós tínhamos compromissos, tínhamos a padaria para vender, tínhamos um tanto de coisa para fazer. E Deus usou tanta gente. Foi incrível a maneira como Deus trabalhou. Porque quando o pastor Sérgio convidou, ele disse: olha, vocês têm que tratar visto, vocês têm que tratar os documentos para poder ir para Moçambique, que não é tão fácil assim.
Então, nós anotamos tudo que tínhamos que fazer. E um irmão aqui da NIB ficou sabendo da nossa história. Ele disse: que horas vocês querem tirar o passaporte? Que nós não tínhamos nem passaporte. Foi engraçado isso. Aí eu disse: nós temos que estar lá bem cedinho na fazenda, na Receita Federal. Então, na Polícia Federal. Então, ele chegou 6 horas da manhã. Aquele irmão chegou 6 horas da manhã. Eu deixei as funcionárias cuidar da padaria. E nós fomos tratar os passaportes. Foi assim, foi tudo tão rápido como aconteceu. Então, nós tratamos o passaporte e mandamos as cartas para a embaixada de Moçambique em São Paulo, não, em Brasília. E ficamos orando aqui para Deus. Poderia aprovar ou poderia ser negado? Poderia ser aprovado ou negado. E demorou tempo, viu, para resolver essa questão. Era visto de quê? Visto de residente. Porque nós tínhamos uma carta convite para ir para Moçambique. Como visto residente. De residente, Uhum. Entendi. Para nós ajudarmos numa ONG. Uhum. Então, o visto ainda não tinha saído, mas nós precisávamos vender a padaria. Então, eu disse assim: Deus, eu preciso vender essa padaria. Eu e a gente estávamos orando. Mesmo sem visto aprovado. Para nós podermos sair. Foi um passo de fé. Mas se o Senhor quer que nós vamos para Moçambique, nós precisamos de X valores. Nós precisamos vender a padaria, pagar as dívidas, porque a empresa tem dívida, né, com funcionário, com água, luz, etc., para a gente poder comprar as passagens para podermos ir para Moçambique. Então, eu preciso de X valor, Senhor. Deixamos lá. Continuei trabalhando, etc. Em menos de 7 dias, alguém ligou para o Jean. Jean, conhece alguém que quer vender uma padaria? E vocês não tinham anunciado nada. Nem anunciamos. Aí o Jean disse: sim, conheço. Ele, quem? Eu. Assim mesmo, o irmão aqui da NIB, né? Ligou para nós. É que o meu irmão quer comprar uma padaria. Ele disse: eu quero vender. Chama teu irmão aqui. Aí o irmão apareceu, negociamos a padaria pelo aquele valor que nós precisávamos para honrar os compromissos, comprar passagem. E aí dei uma formação de 30 dias para a equipe dele que ia entrar. Arrumei minha bagagem, fui-me embora. Eu e Jean e Sara. Nossa, Sara que história, hein? Yeah. Que história. Aí os passaportes ficaram prontos e nós mandamos para a embaixada em Brasília. E ficou lá um tempo. E nós em São Paulo, na casa da minha cunhada, da outra cunhada que mora lá, esperando saber a notícia desse passaporte. Mas Deus é tão maravilhoso, né? Ele não deixa eu sofrer tanto, não. Então, a minha tia, que eu digo que é minha tia, mas é tia do Jean, estava lá em Brasília. Ela foi na embaixada. E ela lá na embaixada conversou com todo mundo lá da embaixada de Moçambique, que esses britos são bem comunicativos, né? eles são muito bons de lábia. Então, conversou lá, saiu com o nosso passaporte. Sem conhecer ninguém. Ela chegou lá, fez amizade com todo mundo, conversou com todo mundo. E aí as meninas de lá foram lá: pera lá, eu vi esse nome aqui. Procuraram lá, acharam o documento do Jean. Vem amanhã que vamos arranjar o documento dele. Cartas carimbadas, passaportes carimbados. Visto aprovado. Tudo aprovado. Nossa. Ela meteu no envelope, mandou para São Paulo para nós. Pegamos o visto, compramos as passagens e voamos para Moçambique. Que fantástico. Cada um com uma malinha de 23 quilos. Nossa. Porque nós nos desfizemos de tudo em Manaus. E eu não sou acumuladora, não gosto de ter muita coisa. Então, eu disse: o que precisar comprar, a gente compra lá. Né? Então fomos para Moçambique. Nossa. E foi assim que nós chegamos lá em Moçambique, né? E como foi a chegada lá em Moçambique? Como foi o início dessa missão? Como foi? Eu sei que no início vocês passaram por algumas dificuldades, né? Sim, passamos. Passamos sim. É o que eu vou te contar. Vamos lá. E eu não vou chorar, porque depois que a gente passa, a gente sorri. A gente olha para trás e vê as bênçãos que Deus fez. Mas aqui nesse de tudo que Deus fez. Mas aqui nesse podcast pode chorar. Quantas mulheres chegaram aí já choraram? Já até acostumadas. A fidelidade do Senhor, né? A fidelidade do Senhor é tão grande para conosco. É incrível o que Deus faz nas nossas vidas. Então, nós chegamos em Moçambique no dia 26 de janeiro de 2012.
Olha, 10 anos, né? Uhum. 10 anos. Uma terra nova, que nós só ouvíamos falar e conhecíamos porque tinha Google, né? Então, a gente assistia vídeos de lá, via como que era lá a economia, via o que poderia fazer para aquele país desenvolver. Então, nós saímos daqui cheios de ideias que podíamos implementar lá em Moçambique para fazer o país desenvolver um pouco mais, né? Daí, quando chegamos lá em Moçambique, era para ficarmos na capital. A priori, nós fomos convidados para fazer um trabalho na capital. Poderíamos seguir para outras províncias, mas nossa base seria na capital. E aí Deus mudou isso. Foi incrível o que aconteceu. O meu cunhado foi primeiro que nós, foi em dezembro, e aí ele também ia ficar na capital. Aí ele recebeu uma notícia de que ia mudar para Beira. E eu não tinha lido nada sobre Beira. Desestruturou tudo. Eu só tinha lido e pesquisado sobre Maputo, né? Desenvolvimento, etc e tal. Então, quando ele disse, não, vamos para Beira, Deus bagunçou o meu caderno. Ele disse, vamos para Beira. Eu fiquei, Beira? Afinal, o que é Beira? Não sabia nem o que era Beira. O que é Beira mesmo? Por que tem esse nome Beira? Eu comecei a perguntar, né? Aí o pastor falou, é porque fica na beira do mar. Vai ser bom para nós. Vamos lá. Aí nós fomos para Beira. Uma viagem cansativa de Maputo para Beira de carro. Muito cansativa. Quantas horas? Naquela época, acho que foram 16 horas. Nossa. Mas uma estrada bem difícil. E nós fomos conhecendo uma comunidade uma atrás da outra. E foi muito legal. Conhecemos e cristãos também, né? Nacionais. Até chegar na cidade da Beira. Na beira do mar, do Índico. Cidade portuária muito boa. E ali nós conhecemos o povo de Deus ali. O povo local, né? Os cristãos locais. Primeiro ano na Beira foi um ano de aprender muito. A depender muito do Senhor. De conhecer a família. De conviver com pessoas brasileiras. Com outros missionários. De aprender com eles. Para mim foi um laboratório. Porque cada missionário ali, todos trabalham, mas ao mesmo tempo eles têm uma união que para mim foi muito bom. Até hoje nós mantemos a união entre os missionários, onde nós podemos compartilhar e aprender um pouco com missionários brasileiros. Missionários brasileiros, né? Uhum. Então, isso me fez muito bem. E todos estão na sua igreja, mas sempre arranjava um pouquinho para ouvir o outro e para orar um pelo outro. Isso para nós foi muito bom. Houve aquela família longe. Uhum. Eu penso, Deus, Ele é fantástico, até isso Ele prepara. Ele sabe do coração da gente, do emocional que nós temos, né? O Senhor, Ele vai preparando tudo. Ele é fantástico. Não tenho palavras, não. Daí nós ficamos 1 ano morando com o pastor Sérgio, meu cunhado, com a minha cunhada Gianete, e ajudando no trabalho de Deus. Nosso DIRI, que é o documento de residente, saiu como missionários. Quando saiu o DIRI, saiu como missionários. Nós esperávamos sair como profissionais, porque aí nós poderíamos fazer mais, poderíamos trabalhar, poderíamos fazer um negócio, um empreendimento, ou qualquer outra coisa. Mas quando saiu o DIRI como missionários, então isso fechou a porta do trabalho seu, agora é o trabalho meu, né? A dependência sua, não. Agora a dependência é minha. Só minha. E isso... É porque com esse visto vocês não podem trabalhar. Não. É proibido. É proibido, exatamente. Porque então como tinha que depender totalmente do Senhor. Totalmente do Senhor. E vocês foram para trabalhar nesta ONG mesmo? Sim. Para ganhar no sustento dessa ONG? Sim. O que aconteceu foi o seguinte. Nós, quando recebemos o convite, o pastor Carlos ainda estava aqui naquela época, né? Nós pensamos assim, vamos trabalhar nessa ONG e vamos poder fazer o trabalho missionário em paralelo, né? Pensamos assim, vai ser muito bom.
Vamos falar com o pastor Carlos, que é o pastor de missões da Mas para trabalhar nessa ONG, vocês teriam que ter um visto de trabalho? De residentes. Ah. Saiu o visto residentes. Só que vocês não tinham. O nosso visto residente? Sim, saiu o nosso visto residente. Ah, sim, quando vocês saíram daqui do Brasil. Já tem que sair com visto. Não pode sair. Não pode sair na dúvida, não, senão você volta. Né? Então, nós saímos com visto residente. E quando chegamos lá, na hora de tirar o documento, nosso documento saiu como missionários. Entendi, agora sim. Porque aí não podia trabalhar mesmo. É uma ONG cristã. Aí não podíamos trabalhar. Entendi. Entendeste o que aconteceu? E aí, eu que sou 220 volts de ligada... Acostumada a trabalhar? Eita... eu penso que foi a maior luta minha interior. Nossa. Sabe? Foi uma luta mesmo, porque agora eu não posso mais trabalhar. O que eu vou fazer? Daí eu comecei querendo dar o meu jeitinho brasileiro, né? Se vou fazer salgadinhos, vou fazer bolo, vou vender e tal e tal. Mas algo informal. Algo informal, mas logo em seguida eu descobri que eu poderia ter sérios problemas por causa disso. Então eu parei. E daí eu comecei a ficar muito triste, porque eu não poderia ter um subsídio, né? Daí eu liguei para o pastor Carlos e contei minha situação, abri o coração. Foi logo em seguida que o pastor Sérgio, fez o primeiro ano, o pastor Sérgio disse assim: nós vamos para o Brasil. Nós vamos para o Brasil. Vocês querem ir para o Brasil ou vão ficar aqui? O que vocês estão pensando em fazer? E nós dissemos assim: nós vamos ficar. Nós vamos ficar. Nós já amávamos Moçambique. E o coração estava ali. Sentíamos de Deus que nós deveríamos estar ali. Mas nós não tínhamos nem R$1 para estar ali. Com a vinda do pastor, a ONG ia fechar? Não, a ONG não ia fechar. Ia se mudar para uma outra província. Mas ainda assim, nós não poderíamos trabalhar. Porque o nosso visto era de missionário. Fabi, foi tanta confusão que o Jean que sabe explicar esse jeito. Eu não sei explicar. Sério, Jean? Rapaz, ele que tá aí, ele que vai sentar agora aqui com a gente e explicar. Bora. Júnior, vem, pessoal. Vamos colocar mais um microfone, mais uma cadeira, que aqui tudo é ao vivo. Vamos. Bora, Jean, vem logo aqui conversar com a gente, rapaz. Olha que coisa legal. É bom assim, tudo ao vivo. O pessoal já ajeitou tudo aqui. Olha só, nosso missionário Jean. Tudo bom? Tudo bom? A Wagner já contou boa parte, mas conta aí como foi essa história aí dessa confusão aí do visto, né? Porque a vida do missionário e do crente todo não é fácil, né? E assim a gente tem que depender do Senhor. Não pode ser simples, né? Não pode ser assim, senão a gente se acostuma a não depender de Deus, né? A glória de Deus não vai ser revelada. É verdade. Então, nós fomos chamados para Moçambique. A Wagner já contou toda a história do chamado. Já. Ela resume bem. Ainda bem. Bom, né? E aí nós tivemos uma situação. Quando nós estávamos para embarcar para Moçambique, eu acho que faltavam 20 dias, aproximadamente isso, o nosso contato de Moçambique liga e avisa: Jean, mudou tudo aqui. Ah, então antes de vocês saírem daqui, você já sabia que alguma coisa tinha mudado? Ele explicou o que havia mudado, mas nós só fomos entender mesmo quando nós chegamos lá. Mas ele explicou. Ele explicou e ele disse: não tem problema, venham que aqui a gente já está trabalhando para resolver essa alteração. Então, quando nós chegamos lá, nós descobrimos que nós não iríamos mais morar na capital, que nós tínhamos feito toda a pesquisa, conhecimento, todo o levantamento de informação para como seria viver em Maputo, capital do país. Então, agora, nós teríamos que viver na Cidade da Beira. Que foi o que a Wagner já até falou, isso, né? A Cidade da Beira é uma cidade portuária, uma bela cidade. Eu encorajo se você quiser ir lá. Eu penso em ir lá, sabia? Eu e meu esposo já falamos que qualquer dia eles estão passando por lá. Vai ser um prazer recebê-los. Então, quando nós chegamos lá, nós descobrimos que não seria
possível nós estarmos entrando para a organização humanitária, como havia sido explicado. Nós estaríamos trabalhando em parceria com a pessoa, mas no ramo missionário, que era, na verdade, apoio a igrejas e ministérios. Ele tinha uma organização já formada e que dava apoio a ministérios e igrejas, que esse é um grande problema em Moçambique, a falta de capacitação de líderes. Então, nós ficamos responsáveis por isso. Então, no primeiro momento, vocês não abriram um trabalho, vocês começaram nessa ONG para treinar. Vocês até falaram com a gente, né? No início era um treinamento como trabalhar com clubinhos, né? Exatamente. A nossa experiência, o nosso contato na nossa igreja, além de formação que foi dada no CENIB, no seminário, é que o nosso trabalho efetivo era com o Ministério de Clubinho. Nós tínhamos um clubinho funcionando, nós já conhecíamos a dinâmica, tínhamos sido treinados para isso. Então a gente tinha segurança para trabalhar com o clubinho bíblico e o nosso coração também ardia por isso. Nosso ministério no Brasil, aqui em Manaus, era clubinho bíblico. E vocês passaram um ano trabalhando isso, treinando as igrejas lá. Isso, então nós tivemos a informação de que haveriam viagens por todas as províncias, que a província é referente como se fosse aqui estados. Nós iríamos viajar a vários estados. E em cada estado, lá chamado de província, nós encontraríamos uma base formada, reunindo vários ministérios, várias igrejas. E essas igrejas seriam treinadas na área de evangelismo infantil. Que, só para contextualizar, isso foi uma experiência que nós vimos acontecer. Uma igreja nos convidou, nesse dia eu preguei na igreja, dei a palavra, e quando terminou a pregação, o dirigente da congregação, do ponto de pregação, era uma igreja bem pequena, bem simples, mas os irmãos lá sempre são muito calorosos. Então nós achamos fantástico o local. O que acontece? Quando nós chegamos lá e terminou a pregação, o líder do trabalho disse assim: ok, irmãos, agora vamos dividir para as turmas de escola bíblica dominical. Aquele sistema bem tradicional, né? Então ele disse assim: os adultos ficam no templo principal, os jovens ficam na parte de trás e as crianças reúnem aqui nesse terreno ao lado. Era 11 da manhã, o sol escaldante. Eles remanejaram as crianças para o terreno do lado. O que era o terreno do lado? Um terreno baldio com um contentor de lixo. Era uma área onde se jogava lixo. E as crianças ficaram naquela área aberta. E ali era um local de coleta de lixo. Sem nenhum material. Sem nenhum material, sem nenhum local para elas sentarem, sem nenhum material didático. As crianças ficaram no sol, banco, cantando músicas aleatórias. Nossa. Sem nenhuma didática de aprendizado, sem nada. As crianças só estavam ali esperando seus pais saírem da escola bíblica dominical. Isso chocou a gente. Nossa. Isso doeu, machucou a gente. Tanto é que eu falei: Wagner, não deixa a nossa filha ficar aí. Isso não é um lugar saudável para ela. Então, essa é a realidade de lá. Então, nós estávamos responsáveis para, nessa organização, entrar em contato com igrejas, geralmente igrejas que não tinham condições, eram igrejas precárias, e essas igrejas nós disponibilizávamos o nosso conhecimento, o nosso treinamento, e até compartilhávamos o material para que eles reproduzissem, para que eles tivessem um ano completo de estudo bíblico para criança, que é o programa do Clubinho Bíblico. Tanto é que quando nós apresentávamos o material para os pastores, na primeira reunião nós conversávamos com os líderes, porque nós queríamos ter certeza que o líder entenderia a essência do trabalho. Então, quando nós mostrávamos o material e explicávamos como funcionava, alguns pastores falavam: isso não é possível de se aplicar em Moçambique. E nós rebatíamos: é possível, e se o senhor nos der a oportunidade, nós vamos lhe provar que é possível ensinar e fazer com que a criança conheça a Bíblia em um ano.
E muitos até mandavam a equipe desacreditados, tipo, só para cumprir tabela, para não ficar feio, né? Então, esse foi o início do nosso trabalho. E aí a gente entendeu o que ia fazer, gostou da proposta, em nosso coração nós aceitamos, e aí nós fomos tratar, nós tínhamos um prazo para tratar o nosso documento de residente. Até então, nós não tínhamos a ficha caído ainda, que o nosso documento teria um carimbo de missionários. Nós tínhamos a perspectiva de que seríamos um residente e que ali seria um trabalho humanitário e que nós estaríamos vinculados a essa organização. Quando nós recebemos o nosso DIR, eu até falei assim, uau, missionário, que legal. A Wagner também ficou até feliz, porque o título agradava muito o coração dela, né? Missionária. Era o chamado que desde criança ela desejava. Do sonho. E até o Diri da Sara também veio como missionária. Nossa filha, né, Sara? Uhum. Então, o que aconteceu? Nós começamos a trabalhar e aí pensamos, ok, já que não vamos ter o sustento, nós tínhamos também um plano, nós tínhamos uma ideia de fazer uma escola técnica de culinária. Porque você já tinha um conhecimento da padaria. Nosso conhecimento básico era esse. Nós pensávamos que nós podíamos compartilhar esse conhecimento e que isso poderia gerar alguma renda para a gente e ainda ajudar as pessoas. Então a gente pensou, vamos fazer uma escola técnica e aí as pessoas vão se matricular, nós vamos prover algum valor para que nós possamos nos manter e vamos ensinar a ter uma profissão, para que as pessoas tenham uma profissão. Aí foi a grande surpresa, nós descobrimos que não poderíamos ter nenhum tipo de trabalho remunerado e nenhum tipo de vínculo empregatício, porque nós éramos missionários. E os missionários tinham que viver da graça do Senhor. O conceito explicado na imigração foi perfeitamente esse, justamente esse. Então nós já estávamos lá e falamos, vamos ver o que vai dar, nós já temos casa e comida garantida por um ano. Vamos aproveitar esse momento e vamos fazer o que nós viemos fazer. E depois de um ano, o que aconteceu? Então, depois de um ano, quando nós chegamos no nosso limite... O pessoal quer saber, mas eu já sei mais ou menos. Quando nós chegamos no nosso limite de... Na verdade, não foi um ano, foi 9 meses, né? 9 meses. 9 meses. Uma gestação. É uma gestação, exato. Quando nós chegamos em 9 meses, nós tivemos a notícia que a nossa base, que era a residência onde nós morávamos, que era garantido o nosso teto e o nosso alimento, voltaria para o Brasil. E ele nos perguntou, o que vocês vão fazer? Então o teto e o sustento encerraria ali? Ali. E a escola da minha filha também encerraria ali. Ela teria que ir para a escola pública. E nós tínhamos já feito a pesquisa e nós entendemos que escola pública não era algo que seria bom para ela naquele momento, porque existia uma questão muito forte de diferença mesmo cultural e por questões de raças, né? De cor, ela seria muito maltratada na escola. Entendi. Né? Nós conversamos com outros missionários e soubemos de experiências reais que aconteceram, que as crianças não aceitavam uma criança de cor mais clara. Uma cor mais clara, no caso. Nossa. Então a gente tinha muita preocupação com isso, de proteger a nossa filha, nosso pequeno tesouro. Uhum. Então o que nós fizemos? A princípio eu disse, vamos voltar. Nossa. Vamos voltar, eu não vou ser irresponsável a ponto de permanecer em uma terra estrangeira sem ter sustento, sem ter morada, sem ter garantia de segurança e alimentação para minha família. E agora, Wagner? O sonho de criança, Deus levou. Foi isso que eu pensei, e Deus tirou. Foi isso que eu pensei. Eu pensei assim, e agora, Deus, o que vai ser da gente? O Senhor me trouxe para cá e nos desfizemos de tudo no Brasil para vir fazer o desejo do nosso coração de estar aqui para servir o Senhor. E de repente, em menos de um ano, tudo desmorona
E vamos viver como agora? Né? Aí Deus fala no meu coração, né? Para eu ter um pouco de paciência. Que era Ele que estava no controle. E para mim foi muito difícil. Porque até então eu sempre fui acostumada a trabalhar. Sempre fui acostumada a ter as coisas. Não depender de ninguém. E viver a minha vida pelos meus esforços, né? Confiava no Senhor sim, mas eu sei que o Senhor sempre me abria uma porta para eu trabalhar, para eu ter trabalho, entendeste? Eu nunca na minha vida eu soube o que era ficar sem trabalhar. Eu cresci e aprendi a trabalhar. Então, quando o pastor Sérgio saiu, resolveu sair, foi em dezembro que ele ia viajar para o Brasil. Então, eu pensei assim, conversamos, eu e Jean, né? Eu disse, amor, vai ser o pastor Carlos de novo, seu pastor Carlos. Pastor Carlos era o pastor de missões, da Nova Igreja Batista. Carlos Chaves. Pastor Carlos Chaves nos recebeu, nos orientou e nos deu a bênção para irmos a Moçambique. Ele era a única pessoa que eu conhecia com quem eu mantive o contato, né? No Brasil. É interessante, porque o Carlos ainda foi o único contato efetivo que nós continuamos mantendo, fora o círculo de amigo próximo, nosso líder de grupo de oração e essas coisas, mas com o Carlos a gente ainda manteve, porque nós tivemos o cuidado de conversar com ele antes de sair. Sempre que nós fazíamos algum trabalho missionário, ele tinha pedido, me mantenha informado. Então, a cada 2 meses, nós mandávamos um relatório com tudo que nós estávamos fazendo e algumas fotos. Então ele sempre falava, que fantástico, Jean, mantenham-se firmes, esse trabalho é do Senhor. E ele sempre nos encorajava, ele sempre fazia uma chamada no Skype e se preocupava e perguntava como é que vocês estão, como é que está o casamento de vocês. Então ele foi alguém que linkou muito com a gente e foi muito importante para a gente nesse momento. Então, quando aconteceu isso, eu disse, vamos voltar porque eu não vou ser irresponsável e deixar minha família nesse... A Wagner, ela disse, não, eu quero ficar. E um dia nós conversamos para finalizar tudo, na base onde nós estávamos, e a pessoa responsável disse assim, vocês têm que definir porque nós vamos embora, vocês têm que decidir o que vão fazer. E eu disse, vamos voltar. E a Wagner disse, não, eu quero ficar, nós vamos ficar. E aí ele disse, mas como vocês vão ficar? Aí ela disse, eu não sei, eu vou conversar com amigos, vou escrever carta. Eu lembro bem desse dia. Vou escrever carta para os meus amigos, para minha família, para os meus pastores, para todas as igrejas que eu possa ter conhecimento, para ver se alguém apoia o nosso trabalho para que nós continuemos aqui. Eu não quero largar esse trabalho. E aí ele disse assim, o responsável pela base, ele disse assim, vocês comem na mesa do pastor com ele? E nós até nem entendemos a expressão na hora, e ele disse assim, vocês têm intimidade com ele? Vocês têm acesso livre ao pastor de vocês? Aí nós pensamos um pouco e falamos, não, ele nos conhece, nós o conhecemos, mas não, intimidade assim, de estar com ele, não. E ele disse, então eu vou dizer algo para vocês, isso não vai acontecer. E ele foi bem sério, porque ele é como a Wagner disse, ele tem uma voz muito firme. E ele falou bem sério, isso não vai, nunca vi isso acontecer. Então a Wagner disse, mas para Deus nada é impossível. E ele rebateu ainda, se você conseguir que a sua igreja te apoie, pode ter certeza, é Deus gritando para que você fique em África. Eu nunca vou esquecer isso. E naquele dia, quase um profeta. Naquele dia nós fomos pro quarto, eu deitei, eu estava muito apreensivo, porque para mim, eu pensava na segurança da minha família. Sim. E a Wagner, não, acho que ela nem dormiu, eu dormi. Dormiu, Wagner? Não. Passou a noite chorando. Eu sei que até onde eu fiquei acordado, eu escutei ela soluçando. Eu acho que ela chorou a noite toda. Então, nós ficamos, isso foi uns 3 meses, continuamos o nosso trabalho, porque nós tínhamos criado um vínculo, um link muito grande com a igreja local, e a igreja local se mostrava muito interessada em absorver
muita informação, eles tinham sede pelo Evangelho. Nós chegávamos em igrejas assim e ficávamos impressionados. Nesse período, nós estávamos em uma igreja que isso marcou muito a minha experiência, assim, a minha vida, que a equipe de liderança dessa igreja, que foi chamada para receber o treinamento, começou o treinamento de Clubinho Bíblico. Nós fazíamos uma semana de introdução à Bíblia com eles, porque nós entendemos, quando nós adaptamos o material, que eles precisavam ter primeiro introdução à Bíblia. Os próprios líderes. Os líderes, eles não tinham condições de trabalhar o Clubinho Bíblico porque eles nem conheciam a Bíblia. Eles eram os líderes dos trabalhos. Então nós fizemos uma semana de intensivão de de introdução à Bíblia. Nós nos revezávamos e aplicamos introdução à Bíblia. E numa aula, num belo dia, nós fizemos uma aula e fizemos uma simulação de os 7 passos, né? Quando nós fizemos a simulação, eu pensei assim, caramba, eles entraram no espírito da simulação. Eles compraram isso, porque estão todos levantando a mão para se converter. E a Wagner ficou assim, pera lá, eu acho que não, está acontecendo alguma coisa aqui. E aí nós fomos conversar com cada um deles e nós descobrimos que mais da metade daquela equipe de líderes estava aceitando a Cristo, de verdade, naquele dia. Eles estavam na igreja, mas eles ainda não tinham entendido o Evangelho de Cristo. E na aula de introdução à Bíblia, mais da metade da equipe aceitou a Cristo verdadeiramente. Então isso chocou a gente, chocou muito a gente. A gente falou, não, a gente tem que continuar esse trabalho e a gente tem que fazer isso em mais igrejas. E a gente estava com aquele desejo de avançar. E quando a gente despedia da igreja, eles choravam, abraçavam a gente, agradeciam. Alguns diziam assim, deixa eu ir com vocês. Que eles queriam continuar seguindo o trabalho com a gente para aprender mais. E a gente falava, não pode. Nós fizemos um compromisso de treinar você na sua igreja para que você seja bênção aqui nesse ministério. Não desista, fique firme. E nós saímos... Queriam largar a sua província e... e a gente ficava com aquilo doendo. Então, a gente já tinha decidido, então, por essas experiências, que nós tínhamos que ficar. E aí, depois de tudo isso que eu contei anteriormente, da questão de fica ou não fica, daquela conversa na base, da pessoa ter dito, se vocês forem aceitos e apoiados, é Deus gritando para vocês ficarem, nós continuamos esse trabalho. Mesmo sem saber o que ia acontecer com a gente, disse, vamos avançar. A gente não pode parar. E aí a gente ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, chegou dezembro. E meio que eu já tinha dito, não vamos ter resposta. Eu sou assim mesmo. A Wagner disse que eu sou prático. Então eu estava pensando assim, não, são 3 meses já. Acho que é hora de voltarmos. Mas eu não via isso como um problema. Eu digo, Deus está no controle de tudo e é o momento de voltarmos. Nós fizemos o que podíamos fazer. Infelizmente, Deus não quer que nós fiquemos aqui. E aí foi no dia 20 de dezembro. 20 de dezembro. A Wagner saiu do quarto com um sorriso no rosto, uma coisa assim, os olhos brilhando, e ela disse, acabei de receber um e-mail. A igreja vai nos apoiar. E ela disse que se nós quisermos ficar, eles precisam saber o que é necessário para que nós fiquemos aqui. Então, naquele dia, nós já saímos, fizemos um levantamento de custos, quanto seria um aluguel para nós, quanto nós precisaríamos para nos manter, despesas de casa, e incluímos a escola, a educação da nossa filha, e falamos, é o que nós precisamos. Nossa. Comida, um teto e a educação da nossa filha, e vamos para frente avançar no trabalho que nós temos desejo do coração de ficar. Então, escrevemos para a igreja disse, ok, nós podemos ajudar vocês. E eu lembro que o pastor disse assim, mas Jean, tu tens certeza que tu queres ficar mesmo? Porque, olha, a igreja está dizendo que se vocês não quiserem ficar, eles ajudam com as passagens de volta. E eu disse, pastor, nós não queremos voltar. As nossas passagens, nós temos ainda, podemos usar. Já não podíamos usar as passagens. Já tinha vencido. Tá bom. É verdade. Mas a passagem era o de menos, eu disse para ele.
A questão não é a passagem. O coração já estava enterrado lá. Nosso desejo é permanecer e avançar nesse trabalho. E ele disse, a Nova Igreja Batista apoia esse trabalho e quer fazer parte disso com vocês. Que lindo. Então, naquele dia nós saímos, não é? Acertamos tudo e fomos procurar casa para morar. E aí também foi outra grande aventura. Sim. Mas Conseguir casa para morar em Moçambique é uma grande aventura. é muito difícil. Mas uma coisa que mexeu bem comigo, né? Foi que eu escrevi para 2 igrejas. Eu sei para quem eu escrevi. Eu escrevi para 2 igrejas e 6 pessoas. 6 amigos. Eu só escrevi para essas pessoas, eu não escrevi para mais ninguém. Eu escrevi para 2 igrejas e 6 amigos. A minha igreja, onde eu me converti, e 6 amigos de confiança, que até então eu pensava que eram amigos de confiança, né? Então, contei o que tinha acontecido conosco para 6 pessoas, mas ninguém me respondeu. A NIB foi a única igreja que me respondeu. Então, quando o nosso amigo falou assim, se Deus quiser que vocês fiquem na África, a vossa igreja vai aceitar. E se a sua igreja aceitar, Deus está gritando para vocês ficarem na África. Então, isso mexeu muito comigo. Porque realmente, eu não comia na mesa do pastor, né? Como ele falou. Realmente, nós já estávamos fora de Manaus há 1 ano. Nós saímos de Manaus em setembro para tratar os vistos. Então, 3 meses. Depois de 1 ano, escreve para a igreja pedir ajuda. Eu nem lembro mais de vocês. Eu pensei assim, eles nem lembram mais da gente. Mas o Senhor lembra. O Senhor lembra. Era a minha oração. Naquela noite, naquelas noites que não foi uma noite, naqueles dias que foram longos, né? Eu orava, eu chorava e eu entregava para Deus as aflições do meu coração e dizia, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe do que nós precisamos. O Senhor nos conhece. O Senhor nos trouxe até aqui para desistir agora? Não, Senhor. Eu sei que não é isso que o Senhor quer. Então, Senhor, move, Deus. Move no coração dos nossos pastores. Move no coração do pastor Davi, do pastor Leandro. Orava assim, Fabiana. Porque eu não como na mesa deles. Eu não tenho intimidade com eles. Mas o Senhor tem. E foi o Senhor que me chamou. Eu tenho convicção disso. E se o Senhor me chamou, o Senhor me sustenta. E se o Senhor me ama, me cuida, me protege, o Senhor vai me dar aquilo que eu preciso. E até o momento, Deus, eu não sinto vontade de voltar. Porque o Senhor confirmou no meu coração e eu não sinto vontade de voltar. Então, eu chorava. Eu chorava muito. A moça que trabalhava com a minha cunhada um dia disse assim, senhora, por que você vive chorando? Por que você vive chorando? Agora a senhora vive chorando. Eu disse... Eu não me envergonho de chorar nos pés do meu Deus. Eu tenho uma aflição no meu coração e eu estou chorando nos pés do meu Deus. Não tenho problema com isso. E aquele tempo passou. E quando nós recebemos a resposta do pastor Carlos, né? Contando que que a igreja ia poder nos ajudar, ia poder suprir as necessidades nossas, eu fiquei muito feliz, porque eu senti Deus gritar para nós, dizer, fiquem. Foi só essa certeza que eu tive no meu coração. Eu saí tão feliz naquela manhã, que na hora do café da manhã, eu cheguei na mesa e eu falei pro pastor, nosso amigo, e disse, pastor, Deus gritou para nós ficarmos em Moçambique. Deus gritou. Se Deus está gritando para nós ficarmos em Moçambique, a nossa igreja no Brasil vai nos apoiar. Amém. E foi assim, e eu fiquei muito feliz. E de lá nós temos andado junto com a NIB. Isso faz 9 anos. Isso, há 9 anos. 9 anos, que lindo. Nós estamos em agosto, né? É isso mesmo. Vai fazer 9 anos, dia 20 de dezembro. E o que tem hoje, o que vocês, ao longo desses 9 anos, têm? Hoje vocês têm uma igreja local? Nós temos uma igreja local. Vocês têm uma escola? Nós temos um projeto de educação
pré-escolar. Eu chamei escola, mas eu sei que é um projeto, né? Então... Vocês sentiram essa necessidade de... Não sei se isso fica para o próximo podcast. Não. Tem que ser rápido. Deixa eu falar do projeto, então ela você é mais melhor de rápida. resumir, mas isso foi uma sequência de coisas até nós chegarmos onde nós estamos hoje. Mas vocês têm uma igreja Nós local. temos Vocês uma igreja- alugaram um prédio? Nós temos uma casa com um terreno amplo e nós temos muitos projetos para ali. Mas hoje, essa casa é o local onde a igreja reúne, não é? E é o local onde está sendo preparado para nós reativarmos o projeto de pré-escola, porque quando iniciou a pandemia, não só a igreja teve que parar, todo o projeto e toda a atividade com criança foi proibida no país. Uhum. Mas até antes da pandemia, vocês tinham a igreja Isso. funcionando. Sim, tudo normal. E esse projeto. infantil. Resumindo, o que nós tínhamos funcionando antes de termos que parar devido à pandemia, nós tínhamos a igreja funcionando. Começou com o clubinho. Começou com o clubinho. Exatamente. Aí depois vieram as famílias. Mas eu posso contar desde o início. Não. Deixa eu explicar. É melhor eu A falar. Magda é melhor a gente resumir. Senão ele vai entrar em muitos Pastor, eu brinco com detalhes. meu marido, pastor, deu um microfone, meu Deus, olha. Então, foi assim. Começamos o clubinho bíblico, né? Vinha crianças de todas as idades, até 15, 16 É anos. Moçambique. Quem nasce em Moçambique é o quê? Moçambicano. Moçambicano. Eles têm muitos filhos? Muitos. Por mulher, né? Por família, chega a ter 5 filhos. A média. A média. É a média, Nossa. né? 5 filhos por Não, família. ter 8 filhos, 10 filhos é normal. Lá. Normal. Mas é a normal. média do censo, 5 por família. Então, Oficialmente, o censo diz que são 5 por família. Mas na prática tu vê que é Na mais. prática, são mais, Você já tá tão familiarizada que ela tá cheia de sotaque, né? Isso não- é muito bom, não né? tem Isso é maneira. muito bom, Então, o que aconteceu? Começamos o clubinho bíblico. Vinha criança de todas as idades. Fazíamos o apelo, as crianças se convertiam a Jesus Cristo, mas eu tinha algumas dificuldades, porque não sabiam ler. Então, eu comecei uma aula de reforço escolar. Só que a aula de reforço escolar era para as crianças maiores. E começou a vir muita criança pequena. E acabava me atrapalhando nas aulas, porque uma hora estava chorando, uma hora estava... Entendeu? Tinha que trocar fralda, tinha que levar no quarto de banho. Então, o que fizemos? Eu disse, isso aqui tá difícil trabalhar. mas a criança pequena vinha, porque a gente também tem que contextualizar isso. Por exemplo, uma criança de 12 anos já é responsável por cuidar dos seus irmãos em casa. Ou seja, uma criança de 12 anos cuida da criança de 6, da criança de 4, da criança de 2, Então, da para criança ela recém-nascida. então, para vir pro clubinho, ela tinha que trazer os as irmãos. Então, geralmente, ela trazia segurando na mão uma correntinha Um segurando na e mão o do outro. recém-nascido no colo. Até o recém-nascido tinha que Sim. vir. E Na lá queca. usa-se muito um tecido Capulana, muito né? típico, que é chamado capulana, e eles amarram a capulana e a criança fica... Então, Atrás. a criança carrega outra criança nas costas num tecido chamado capulana. E essa maneira de carregar chama-se quecar. Então, a criança vem quecada nela. Ah. Ou seja, a criança vem colada nela. A mãe recém-nascida. gosta, né? A mãe gosta. Vai pro clubinho. Então. A mãe tá... Aqui a gente conhece a expressão, ela tava no corre. Ela tá querendo conquistar o alimento do dia, Sim. Ah, sim. entendeu? Então a mãe sai muito cedo. Então a mãe foi trabalhar e aquela criança de 12 anos Ficou a ficou cuidar dos responsável. outros. Ah, sim. Na grande maioria dos locais é Então, assim. daí eu ia fazer as aulas de reforço escolar para ajudar as crianças, que eu gostaria que elas aprendessem logo a ler. Então, 12 anos não sabia nem ler. Não, as minhas crianças não sabiam ler com 12 anos. Para poder ler a Bíblia, para poder ler a palavra de Deus. Para fazer a meditação. Para fazer aquilo que nós gostaríamos que ela crescesse. Só que com aquelas crianças menores ficava muito difícil, porque as crianças não conseguiam se concentrar. Daí eu disse, não, temos que arranjar uma maneira para que essas menores tenham o tempo delas e as maiores também. Então foi quando nós fizemos a parceria com o PEP, Programa de Educação Pré-Escolar. E dali surgiu a escolinha infantil do pré-escola. Então, aquelas crianças menores de 3 a 5 anos passaram a vir todos os dias de segunda a sexta pelas manhãs, e as crianças maiores, a partir dos 6 anos, que já ia na escola, passaram a vir às tardes para o reforço Para escolar. reforço escolar. Uhum. Ah. E foi assim que nós fomos trabalhando. De Legal. manhã, escolinha, de tarde,
reforço escolar. Para aqueles que não vinham de manhã. Os de manhã tinham que ficar na casa deles. Então, foi uma maneira que encontramos para poder ajudar. Então, aquelas crianças que vêm no PEP pela manhã, eu peguei o currículo. O PEP também é um projeto seu? O PEP é o Programa de Educação Pré-Escolar. É um programa de uma missão batista, mas que ele faz parceria com outras igrejas. Legal. Entendeu? Então, mas eles mandam material ou mandam os recursos humanos também, não? Não, só material. Só material. Tem um currículo que é o currículo moçambicano de educação. Entendi. Registrado, organizado, legalizado. E aí tu ficava com os menores de manhã? Exatamente. Almoçava e já pegava os da tarde. Nossa. E formamos uma equipe de irmãos da nossa igreja e o PEP deu o treinamento para eles transformarem em professores e nós demos o treinamento para que eles trabalhassem com o material do Clubinho Bíblico. E como que as famílias começaram a vir para a igreja? Como que a igreja se formou? Foi assim mesmo, mediante o crescimento das crianças, né? As crianças estavam aprendendo a ler. As outras crianças estavam aprendendo também a ler. O currículo, eu peguei e casei o currículo do PEP com o currículo do Nova Infantil. Na época era só Nova Kids, mas como eu sou formada em ensino religioso, eu peguei e mesclei, refiz, organizei e comecei a pegar aquela lição que se dá no domingo aqui, completa, grande, ampla, eu dividi em 5 dias. E todos os dias eles fazem devocional, escutam uma parte da história e fazem atividade referente àquela história. E aí ficou as crianças da manhã, de 3 a 5 anos, com o currículo Nova Kids, Nova Infantil, e o currículo PEP. Porque o currículo... Nossa, eles vão sair doutores em Bíblia, hein? Nossa, vão dar... As crianças aprendem muito, com muita facilidade. Todos os dias? Nossa. Todos os dias. Eu gosto de contextualizar, né? Só para contextualizar, uma das nossas crianças que participou de todo o programa teve que mudar de província. O primo do... Foram tantos. Ok. Foram tantos? Foi para Nampula. É o primo do Clério. Lembrou, né? Então, ele saiu de lá chorando, eu não quero deixar minha escola, eu amo a minha escola, despediu de Wagner, chorando, tia, tenho que ir embora. Foi para Nampula. Os pais dele matricularam ele em outra escola. Chegando lá, a escola onde ele foi matriculado, a tia dele da escola, né? Ficou impressionada com aquela criança. Ela disse, não é possível. Como uma criança fala da palavra de Deus neste tamanho, dessa forma? Nossa. E como ele pode ser uma criança tão inteligente, sendo que tudo que eu vou ensinar para ele já sabe. Olha que legal. Então ele ficou uma criança naquela escola como referência. E aquela tia pediu para falar com a mãe dele. Como esse menino sabe tanto? E como ele consegue falar da palavra de Deus e de Jesus Cristo dessa maneira? Que eu fico até constrangida. A mãe dela disse assim, é porque lá em Moçambique, lá na nossa na província na Beira, ele participou de uma escolinha, de um projeto da tia Wagner. É assim que fala, assim né? Mesmo. Da tia Wagner. É assim mesmo. Na escola da tia Wagner. E ela disse, quem é essa tia Wagner? E ela explicou quem era. Era uma missionária que tem um trabalho. Ela disse, me dê o telefone, eu preciso conversar com ela. E um belo dia Wagner recebeu uma ligação e disse, tia Wagner, a senhora não me conhece, mas eu quero lhe dizer que eu estou impressionada com o trabalho que a senhora fez com essa criança. E contou tudo isso. Nossa. E a Wagner ficou assim... Nossa. A palavra não volta vazia. O que nós estamos fazendo tá tendo retorno. E vai ter muito mais. Então, e aí as famílias foram vindo. Os pais foram se convertendo. Agora, essa é a experiência que nós temos aqui na NIB no Brasil. Os pais veem a criança mudando no clubinho bíblico e vão lá no clubinho saber por que vocês estão ensinando pro meu filho que ele tá tão melhor. Não é assim? Não é assim? Essa é a nossa experiência no nosso clubinho. Então isso está acontecendo lá. E como é que é a igreja? Então, né? Eu queria saber, começou com o clubinho e agora tá como? Então a nossa igreja começou com um clube bíblico, em seguida veio a Nova Kids. Assim que as crianças se convertiam, nós já incluíamos no trabalho do domingo, no Nova Kids, né? E os adolescentes, nós viemos fazendo o Nova Teens. Nós tínhamos um grupo ali de 20 teens, né? Poucos jovens, não tantos quanto gostaríamos. Tínhamos ali uns 8, 10 jovens
E agora, criança, nós tínhamos bastante crianças, porque nós tínhamos as 58 crianças do PEP, as 30 crianças da explicação e ainda as crianças que vinham no domingo para a Nova Kids, que nem todas eu conseguia alcançar na explicação. Era muito trabalho. E aí essas crianças foram crescendo, né? Essas crianças estão estão dando crescendo. teens, agora estão se tornando jovens. Exatamente, Hoje é isso nós que está temos acontecendo. já casados com filhos que iniciaram como Eu ia fazer essa adolescentes. pergunta. Sim, Já É. fez casamento? já tem um Já. casamento. Já tem casamento lá. E já tem o primeiro filho da geração Nive Moçambique. Você já é avô de espiritual, já. Exatamente. Que legal! E a nossa filha Sara estava até mostrando uma foto esses dias. Pai, olha que legal pro histórico da nossa igreja. Eu disse o que? Ela mostrou a foto que no dia que nós estamos reabrindo o trabalho, que agora foi permitido voltar a funcionar em local fixo. Então, o local onde nós estamos ajeitando, limpando, fazendo algumas reformas, fazendo um nivelamento de piso que precisa lá. E aí os irmãos se reuniram. É alugado? O local é alugado? alugado. Aham. alugado. E aí os irmãos fizeram um mutirão e estavam limpando o terreno. Então ela registrou, tirou uma foto bem na hora. Tirou uma foto não, gravou um Ela vídeo. gravou um vídeo. E bem na hora que ela gravou o vídeo, os Pequenininhos. o casal estava arrancando o mato do terreno e o pequenininho veio, abaixou e arrancou também o mato. De um aninho, Ele tem 1 ano, começou a andar agora e ele viu os pais arrancando o mato, foi lá, abaixou e arrancou o mato também. Então ela filmou. Ela disse, pai, olha que legal, para o registro histórico da nossa igreja. É. Que legal. Toda Já a família servindo nesse tamanho. Que legal. Então que foi muito legal ver isso. Sonhos pro Uau, futuro. São muitos. Você falou ainda agora que vocês têm muitos projetos. Isso. Sim. Nós sonhamos em ter um local fixo. Nós sonhamos em ter um espaço onde a gente possa receber os irmãos da igreja de uma maneira eficiente, não é? Para aplicarmos todas as atividades. Nós sonhamos em ter uma liderança forte com esses jovens que nós trabalhamos hoje. Nós trabalhamos para isso, né? Para que eles se fortaleçam, criem uma cultura cristã firmada no Senhor, tenham caráter cristão. E é para isso, esse é o nosso alvo. Para fazer com que daqui a uns 20 anos não seja imprescindível que nós estejamos lá. Sim. Que eles possam caminhar com as próprias pernas e que esse evangelho de Jesus Cristo, dessa maneira como ele é apresentado, possa multiplicar. E como nós vemos também um volume, em Moçambique existe um rodízio sazonal de pessoas nas províncias. As pessoas se transferem de uma província para outra muito grande. Então nós também sonhamos muito com essa sementinha da NIB se espalhando. Ai, não que só na legal. cidade da Beira, em outras províncias, Chimoio, Tete. Aí vocês estão plantando, né? Plantando. Isso. Um planta, outro rega, Exatamente. outro colhe. E eu me emocionei quando aquele aluno foi para outra província e falou de Cristo de uma maneira ousada na escola dele. Então eu penso, daqui a algum tempo um dos nossos líderes adultos vai precisar mudar. E aí vai surgir uma nova NIB. E se continuar com esse estudo assim firme na palavra aí, Sim. porque se os nossos alunos aqui, nossas crianças que só têm um CENIB final de semana, já são totalmente diferenciados nas suas escolas, ainda mais esses que estudam de segunda a sexta, e mais um final de semana, nossa, logo, logo você vai ter... Em nome de Jesus, nós queremos. Nossa, muito... A necessidade é muito grande e o desejo de quem chega primeiro, né? É chegar primeiro. Então, nós precisamos chegar primeiro no coração das crianças. Quando nós viemos na conferência e ouvimos e aprendemos o que nós aprendemos ali, só me confirmou. É esse caminho, é isso que você tem que continuar fazendo. Invista nisto e você vai ganhar mais almas para Jesus, o reino, né? Então, eu até fiz uma brincadeira com a Sara, disse, filha, uma brincadeira séria, disse, filha, Satanás está com muito raiva de nós. Ele está nos odiar, ele está irado conosco, porque nós agora vamos saquear o inferno. Amém. Porque ele está com raiva da gente. Amém. E Deus, ele tem nos dado estratégia. Nós viemos à conferência para aprendermos mais estratégias.
E a minha cabeça fez assim, tá bom, tantas coisas que eu aprendi que eu vou levar para lá para colocar em prática. É uma coisa que eu sempre falo também, sempre que nós voltamos, e quando nós voltamos para participar de uma conferência, a gente só tem para o pessoal entender um pouco, né? Eles vieram agora estão aqui em Manaus, vieram participar de uma conferência Nova Igreja Baixa. E nessa conferência missionária nós recebemos muito conhecimento, muito ensinamento, e é fantástico. Então toda vez que nós fazemos esse retorno para essa conferência, quando nós retornamos, a gente tem uma explosão. Explosão de... É um retorno quando nós retornamos, implantando nova Kids. Aí voltamos implantando nova Teams. Não é? Agora retornamos, aí temos a possibilidade de pensar em implantar não só os jovens, mas o Ministério de Arte, que aí nós já temos alguém que está encantado com o Ministério de Arte. Sim. Essa influência, essa... Sarinha! Essa inspiração que nós recebemos aqui. Sim. É algo que move. Né? É o reino de Deus. Já desse eu vi uma instrução, o reino de Deus, ele é muito orgânico. Ele é vivo. Ele é vivo, ele se multiplica, ele se refaz e se transforma e vai, né? É igual a mensagem que a gente ouviu na conferência sua ontem, né? Eram duas pessoas opostas que não conversaram. Exatamente. E mensagens uma completando a outra na conferência, foi muito legal. Eu estava conversando com a Wagner antes da gente começar que um dos motivos pelo qual eu fiz questão, né? Eu sei que a gente está super cansado que a gente veio de uma conferência, né? Sim. Teve até gente que me disse assim, Fabi, vai descansar, Fabi, né? Eu falei, onde é que eu vou ter a Wagner aqui de Moçambique, de tão longe? Eu tenho que aproveitar, né? A gente descansa depois, né? É verdade. E eu acho que um dos motivos pelo qual eu fiz questão de trazer vocês aqui, eu trabalho com jovens há muitos anos, né? Pelo menos 22 anos oficialmente. Uhum. E ao longo desses anos, você não estava aqui, chegou um pouquinho depois, eu estava explicando para ela, eu vi uma degradação dessa chama, desse chamado missionário dos jovens, principalmente nos últimos 5 anos, né? Com o crescimento da internet, o crescimento do homem no centro das suas vontades, da minha vontade de ser feliz, né? Da minha vontade de ganhar dinheiro, muita coisa cresceu. Satisfação própria. Exatamente. Então eu vi o jovem perder isso, né? E eu falei, então Wagner, esse é tão importante de vocês estarem aqui, de estar reacendendo isso no coração do jovem mesmo, que eu acho que é o grande público, mas nós também temos um público de adultos, e inclusive de mães. E eu até falei para ela, eu falei, Wagner, eu acho que a gente perdeu muitas anas. A minha filha, apesar de na época eu ter engravidado muito novinha, 18 anos, mas a minha filha ela foi consagrada no ventre. Entendeu? Acho que faz falta. A gente precisa. É importante isso. A gente precisa voltar a ter Anas que simplesmente consagraram Samuel ali para aquele ministério. Hoje você quase não vê mães falando sobre, poxa, eu sonho em ver meu filho num campo missionário. Hoje eu sonho em ver minha filha. Que não está errado. Entendeu? Mas a gente precisa ainda de Samuéis. Sim. A gente ainda precisa de Saras, a gente precisa de Thaís. Né? É verdade. Porque enquanto outras religiões, né, estão crescendo por aí, sim, o cristianismo está, né, diminuindo. Exatamente, apagando. Retraindo. Exatamente. Você mais do que ninguém sabe disso, porque você está lá no campo. Né? Então, eu queria estar terminando aqui o nosso podcast, que vocês deixassem um recado em especial, de coração, porque vocês que estão ali, sim, né? Sim. A Wagner como mãe e você como missionário. Deixa um recadinho para os nossos jovens, tentar reacender essa chama que é tão importante, né? Se a gente permitir que essa chama se apague, né? Que seremos de nós? Para que vale a pena viver, né? É isso. Eu quero dizer para o jovem que está ouvindo, né? O jovem da nossa igreja ou qualquer outro jovem que está ouvindo. Ou qualquer adulto, ou qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Nós nos importamos muito com o agora, nós nos importamos muito com o nosso próprio bem-estar,
de uma maneira egoísta até, e nós esquecemos que o nosso alvo principal, nós estamos aqui com um propósito muito bem definido pelo nosso Deus. Ele quer que nós voltemos para Ele, que nós nos entreguemos para Ele. Ele quer se religar a nós completamente, 100%. E isso só acontece quando nós realmente nos colocamos nas mãos dele. E eu acho que hoje as pessoas estão preocupadas com a sua vaidade pessoal, com o seu engrandecimento profissional, com a sua satisfação pessoal, e estão esquecendo que o principal, porque isso vai passar. Essa vida, ela é uma breve fumaça que se dissipa. E nós não teremos nada mais depois disso, além do nosso relacionamento com Deus. E nós temos que nos preocupar, o que é que nós estamos fazendo para construir esse relacionamento com Deus, que esse sim é importante, porque ele é eterno, não é passageiro. O que vai acontecer depois? Você está desperdiçando a sua vida com coisas que são passageiras, enquanto com o que é eterno, você não está investindo nisso. Isso vai custar caro. E muitos vão perceber tarde demais. Isso é triste, isso dói muito. E o que eu quero dizer para você é: desperte, acorde. Cristo te chama para uma grande obra e missões é o chamado de Deus. Amém. Nós vivemos isso e você também pode viver onde quer que você esteja. Deus abriu as portas para que nós chegássemos a Moçambique. Mas antes dessas portas serem abertas, nós já estávamos firmes no propósito, no ministério local da nossa igreja, com um clubinho bíblico, com qualquer outra coisa que nós possamos ser útil para o reino de Deus, para engrandecer o nome dele. Eu espero que você entenda e valorize aquilo que Cristo tem te dado de oportunidade para servi-lo. Que não é nada sobre nós, né? É tudo sobre Ele. Exatamente. Tudo sobre Ele. Perfeito. E para as mães como eu, aquilo que a Fabiana falou sobre consagrar é muito importante. Eu lembro o dia, eu lembro a hora em que nós ouvimos aqui os conselhos da irmã do pastor Davi na oficina de criação de filhos. Eu lembro que eu estava grávida da minha filha e eu orava com ela todos os dias. Eu consagrava a Sara todos os dias. Contava história bíblica. Contava história bíblica para ela, né? O Jean chegava à noite para conversar com ela, para orar com ela. Então, nós estávamos a consagrar nossa filha para o Senhor. Essa filha não é minha, essa filha é do Senhor. Então, eu disse: Senhor, o Senhor me deu uma grande responsabilidade, que é mantê-la firme nos teus caminhos. Então, para mim, hoje, a ida a Moçambique, sem olhar para trás, foi muito importante. Mesmo com tudo que eu passei, tudo que nós vivemos, essa experiência com Deus que nós tivemos, só serviu para fortalecer. E não é um filho que vai te fazer desistir da obra do Senhor. Não é filho. Porque quantas mães eu conheço que estão em Moçambique com criança? Quantas mães que não estão na cidade, estão no distrito? O distrito é mais difícil do que na cidade. É uma área rural. É uma área rural. Estão com seus filhos a fazer homeschool, a lutar para que eles tenham também um desenvolvimento intelectual. Muitas mães missionárias, que abraçaram a causa e não disseram: não vou porque tenho um filho. Não, vão para o ministério, né? Aceitam o ID e dizem: vou com meu filho e vamos ensinar da maneira que o Senhor vai nos conduzindo. Deus, Ele vai te conduzir. Você só basta crer, confiar, acreditar. Foi o Senhor que me chamou, o Senhor supre. Foi o Senhor que me chamou, Ele vai me direcionar. É um braço de fé aí mesmo. Tem que confiar. Se Deus que te chamou, se o Senhor te chamou, Ele vai suprir. E o melhor lugar do mundo é estar no centro da vontade de Deus. Se eu tivesse voltado para o Brasil, talvez eu estaria em depressão, talvez eu estaria sofrendo
porque eu ia estar em atrito comigo mesmo, porque eu não estaria fazendo a vontade de Deus. Então, não importa se a casa é pequena ou é grande, se tem luxo ou não, se estou passando necessidade ou estou, graças a Deus, nunca passei, porque o Senhor não deixou, né? Mas eu sei o que é estar aflito. Sei o que é estar aflito. E ter o dinheirinho contado até o final do mês. E não poder gastar mais que aquilo, sei. Mas o meu Deus nunca me deixou passar nada de necessidade, passar fome, essas coisas, não. Porque é o Deus que te chama, é o Deus que supre. E Ele vai cuidar de você. Só tenha fé, coragem e acredite no Senhor. Saiba que o teu Deus, Ele te ama. E Ele vai cuidar de você. Isso é certo. Não tenho dúvida. De você, do seu filho, sim, da sua esposa. Sim. Gente, que momento maravilhoso. Ver no coração de vocês e nos olhos de vocês as lágrimas, né? Só me ensina a querer continuar. A não desistir, a não olhar para trás. Nós só temos essa vida realmente para viver. E eu sou muito honrada de conhecer vocês e de vocês fazerem parte dessa história. Né? Eu me lembro que em 2020, né, quando começou o Elas e o Pai, era para isso, era para trazer essa experiência, né? Não era para entretenimento, nunca foi. Né? Eu acho que aqui é para isso, para a gente abrir o coração, né? E eu acho que mais do que isso, vocês trouxeram uma mensagem do que é possível, mesmo em meio às dificuldades. Então, muito obrigada. Qualquer contato com vocês. Ainda tem o Facebook? O Instagram, alguma coisa assim? Nós temos Facebook, temos Instagram, mas nós quase não usamos. É no WhatsApp mesmo. É no WhatsApp mesmo. Mas qualquer coisa deixa lá no direct, né? Se uma pessoa assim de fora quiser entrar em contato com vocês, né? É sempre bom. Isso. Quem quiser mandar mensagem também, eu respondo. Mas assim, uma vez na semana que eu abro o Facebook, mas respondo. E é sempre bom isso, porque depois que sai por aqui, as pessoas ficam mais famosas. Eu sempre falo isso para o pessoal que vem aqui. Mas é bom conhecer a história, né? Sim. Se um dia o pessoal quiser ir conhecer Moçambique, quiser ajudar de alguma maneira, né? Sempre é bom. Né? Que às vezes Deus chama pessoas também para ajudar. Sim, é uma maneira também de fazer parte da obra missionária. Com certeza. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Obrigada. Né? Que essa obra continue mais e que logo, logo ela se espalhe para outras províncias. Amém. Províncias. Obrigada, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei quando você assiste esse podcast, mas logo, logo a gente está aqui. Beijos.